Você sabia que a microcitose em cães e gatos tem outras causas além da deficiência de ferro? Sim, anemia microcítica é falta de ferro, mas isso não significa que não há ferro no organismo. Não todas as vezes. A deficiência de ferro é uma das causas da anemia microcítica. Se você quer saber mais conteúdos como esse, já se inscreve no canal e deixa o like. Bom, vamos começar do começo? A microcitose é uma condição onde os eritrócitos eles estão em um tamanho menor que o normal. Quando isso acontece, nós vamos ter no hemograma o VCM reduzido. Isso acontece quando falta ferro na produção dessas hemácias. O ferro é um dos principais componentes para produzir hemoglobina. Se falta ferro, falta hemoglobina. E quando falta hemoglobina, o que a medula faz? Para ela não liberar essas hemácias com pouca hemoglobina, ela diminui o tamanho dessas hemácias para manter a concentração de hemoglobina. Então, nós vamos ter hemácias menores, mas geralmente com uma concentração normal de hemoglobina. Isso de início. Depois vai faltar tanta hemoglobina que acaba tendo também uma diminuição da concentração da hemoglobina dentro dessas hemácias já menores. Porém, nem sempre essa falta de ferro é alimentar, é falta de ferro na alimentação desse animal, né, ou falta de ingestão de ferro por parte desse animal. A primeira causa de microcitose que eu quero falar é muito comum, que é anemia inflamatória ou anemia de doença crônica. O que acontece é que quando a gente tem um processo inflamatório ou crônico, o fígado libera epicidina, e a epicidina, ela bloqueia a utilização de ferro pela medula óssea, ou seja, o ferro está lá presente, mas a medula óssea não tem acesso. Com o tempo, isso vai levar a uma anemia microcítica. A segunda causa que eu vou falar para vocês é perda de sangue crônica. Então, gastrite, úlcera, parasitas, neoplasias que sangram. Tudo isso a gente vai chamar de perda de sangue crônica, que é aquele sangue que sai de pouquinho em pouquinho todo dia. Essa perda de sangue crônica, além de instalar uma anemia por doença crônica e inflamatória, né, porque geralmente isso vai envolver uma inflamação, a gente ainda tem a perda de ferro por esse sangramento. E o organismo, ele não consegue repor esse ferro na mesma quantidade que ele está saindo. Então, a gente já tem uma diminuição das reservas de ferro, porque a medula começa a usar as reservas de ferro ali, já que não está tendo ferro suficiente, ela vai utilizar as reservas de ferro enquanto o organismo deixa ela utilizar essas reservas de ferro. E aí a gente vai ter essa baixa de ferro, porém, com o tempo, vai instalar essa doença crônica inflamatória e também não vai ter acesso a essas reservas de ferro. Então, não é tão simples nesses casos só dar ferro para o animal. A gente tem que resolver toda essa situação primeiro. Outra causa mais rara, né, é a intoxicação por chumbo. O chumbo, ele vai inibir a síntese da estrutura M. A estrutura M é um componente importante da hemoglobina, então, já sabemos. Se não tem hemoglobina, com o tempo, nós vamos ter hemácias menores. Porém, não é a principal alteração hematológica que a gente vê na intoxicação por chumbo, porque geralmente nós temos ponteados basófilos. Eles chamam muito mais atenção que essa microcitose e muitas vezes eles estão presentes antes de termos a microcitose, né? Já que a intoxicação por chumbo, em muitos casos, ela é um quadro grave e agudo. E por último, é bom saber, é importante saber que raças como Akita e Shiba Inu e algumas outras raças japonesas, eles têm hemácias menores. Então, para o padrão, né, de referência que a gente utiliza de VCM, geralmente que é acima de 60, você pode encontrar nessas raças valores de VCMs menores, com ou sem anemia. Então, é importante, na hora de avaliar, você ter em mente que essas raças já têm o VCM um pouco menor, para não ser o caso de toda a anemia ser microcítica. Então, lembre-se disso, nem toda anemia microcítica se resolve com suplementação de ferro. É muito importante avaliar o contexto clínico e chegar à causa base dessa anemia. Se você gostou, deixa um like e comenta aqui que outras dúvidas você tem sobre anemia.